Oi, pessoal, tudo bem? Ainda dá tempo de falar sobre as leituras de janeiro. Hoje já é dia 12 de fevereiro, mas foi o dia que eu consegui parar para falar um pouquinho sobre os últimos livros que eu li. O YouTube ele é a minha rede social favorita, eu acho que é a rede social que eu mais consumo e eu quero muito conseguir estar mais presente aqui em 2026, mas eu acho que é também a rede social que mais dá trabalho, considerando que são vídeos mais longos e às vezes é muito difícil, pelo menos para mim, conseguir encaixar isso na minha rotina de trabalho. Eu tenho trabalhado bastante nesses últimos dias e, enfim, é um pouco difícil conciliar. Isso porque eu ainda nem comecei o doutorado, então eu confesso que eu tô com um pouco de medo, porque eu já tô me sentindo bem cansada em relação à quantidade de trabalho. Eu passei por umas mudanças no trabalho recentemente e imagino que quando começar o doutorado, juntar trabalho, aulas, enfim, mas vai dar tudo certo e espero também que o YouTube, esse canal aqui, sobreviva a esse ano de mestrado, doutorado, né, enfim. Mas vamos lá. Eu separei aqui alguns livros separei aqui os livros que eu li, né, em janeiro. Curiosamente, de todos os livros que eu li, o único livro que eu li no físico foi Febre de Carnaval, da Juliana Ortiz. Eu já falei um pouquinho mais sobre esse livro em outro vídeo, vou deixar linkado aqui pra vocês. Mas não vou começar por ele, porque ele não foi meu primeiro livro do ano. Eu comecei, na verdade, eu terminei 2025 e comecei 2026 com a leitura da trilogia dos Gêmeos, da Agatha Christophe. Foi publicado no Brasil pela Dublinense, com tradução, deixa eu ver aqui. Como a maioria dos livros eu li no Kindle, eu não lembro quem foi que traduziu ou a editora, então eu anotei aqui para não esquecer de passar para vocês. A trilogia dos Gêmeos ela foi publicada, então, pela editora Dublinense e ela tem tradução do Diego Grando. Eu terminei, então, 2025 lendo o primeiro livro da trilogia, que é chamada, né, de Trilogia dos Gêmeos, porque são 3 livros e vai narrar a história de gêmeos. Eu terminei 2025 lendo o primeiro livro, que é O Grande Caderno. Eu comecei, eu acho que no dia 29 de dezembro e terminei ali no dia 31, 10 da noite. Eu sempre começo um livro bem no fim do ano, porque pra mim não é um problema. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Tipo, eu quero terminar esse livro até o dia 31 para ser uma leitura de 2025. Eu acabo fazendo muito o caminho inverso, de escolher um livro que vai cruzar a virada comigo. Eu lembro que de 2024 para 2025 eu escolhi a Vegetariana, 23 para 2024 eu escolhi O Homem que Amava os Cachorros e foi maravilhoso, porque esse livro me acompanhou por muitos meses, e de 2022 para 2023 não lembro. Mas normalmente eu faço esse movimento de escolher um livro para passar a virada. E eu escolhi O Grande Caderno achando que ele iria virar comigo. Mas é um livro extremamente curto, eu não lembro quantas páginas ele tem, deixa eu olhar aqui. Ele tem 192 páginas. Eu até pensei, começando dia 29, eu vou virar o ano com ele. Isso não aconteceu. Porque eu fiquei completamente obcecada. E eu tenho a sensação de que eu nunca vou ler nada tão bom quanto essa trilogia. Com certeza eu vou, mas é que eu acho que no momento eu ainda estou muito marcada por ela. Foi um livro que eu amei, foram livros que eu amei. Como são 3 livros, tem sempre um que a gente gosta mais. O primeiro não foi o que eu mais gostei, mas ele já serviu, né? Ele já começa muito bom. Tanto é que eu li em 2, 3 dias. Então eu terminei O Grande Caderno, era 10 da noite do dia 31. E quando chegou no dia 1º, eu comecei já completamente fissurada a leitura do segundo livro da trilogia, que é A Prova. E li também super rápido, em 2 dias mais ou menos, e segui para A Terceira Mentira, que é o último livro, e eu acho que foi o meu favorito, porque ele amarra tudo muito bem. Eu não quero dar muitos detalhes sobre essa trilogia, porque eu tenho a sensação de que saber o que acontece, você ir descobrindo sozinho, faz parte da experiência. Eu comecei a ler esse livro por uma recomendação de uma pessoa que eu confio muito na curadoria, que é a Bia, depois eu posso deixar ela marcada aqui. E normalmente, quando eu vejo uma pessoa que eu gosto muito indicando um livro, eu embarco nele sem saber nada. Eu só confio no gosto da pessoa e vou que vou. Sem procurar muito, porque eu gosto também ali de ser surpreendida. E foi basicamente o que aconteceu. Então, não saber sobre o que era esse livro fez com que a experiência fosse ainda mais
fantástica pra mim. Mas eu vou tentar contar um pouquinho sem dar nenhum tipo de spoiler. No primeiro livro, então, que é O Grande Caderno, a gente começa a história com uma mãe deixando seus filhos na casa da avó. E os filhos são Klaus e Lucas. Ela deixa os filhos na casa dessa avó como uma tentativa de sobreviver à guerra. A princípio, a gente não sabe exatamente que lugar é esse, que cidade é essa. Até um certo momento, as cidades recebem nomes de letras, então a gente não tem essa informação. Basicamente é isso. Só que nesse primeiro momento, o que a gente vê são meninos extremamente jovens, eles têm 8 anos, se eu não me engano, nessa situação de muito sofrimento, que é uma guerra. E eles começam a perceber que eles precisam buscar formas de sobreviver. Não só a guerra, mas a vida como um todo. E eles começam a fazer exercícios. E são diferentes exercícios. Eles ficam dias sem comer. Alguns exercícios são compostos basicamente por formas de agressão. Então um agride o outro para ver como eles vão resistir a essa dor. Eles em um determinado dia ficam um sem falar, o outro tentando não ouvir, para que eles possam fingir que são surdos e mudos. E são exercícios assim, basicamente, para que eles sobrevivam a isso. E, de certa forma, eles estão, além da guerra, imersos em um contexto em que essa avó não é uma pessoa muito amorosa. Ela chama os dois, por exemplo, de filhos de uma cadela. Então, os exercícios partem muito daí, em como eles podem sobreviver à guerra, mas também a essa avó. E isso vai mudando ao longo do livro, enfim. Basicamente, o primeiro livro é esse. Já no segundo livro, isso não é um spoiler, né? É a sinopse. No segundo livro, esses irmãos se separam. E a gente acompanha muito mais um, na verdade a gente só acompanha um desses irmãos do que o outro. O outro desaparece e a gente tem esse irmão que fica tentando, de certa forma, reencontrar esse outro irmão. Mas não é que ele tenta indo atrás, ele acha que em algum momento esse outro irmão vai retornar. E outras coisas vão acontecendo, porque esse irmão que fica cresce, vai conhecendo outras pessoas vão morrendo, pessoas vão aparecendo. E no terceiro livro, a gente tem como se fosse o reencontro desses irmãos. E ele amarra toda a história de uma forma muito brilhante. Eu vi uma pessoa dizendo que ela não gostou muito do terceiro livro porque ela achou que ele é um pouco confuso. E de fato é, porque eu acho que tem esse jogo também para você entender o que é real e o que não é. Mas para mim é justamente isso que faz com que essa seja uma trilogia fantástica e é o que faz o terceiro livro para mim ser o melhor, porque ele me desafia, ele desafia a minha compreensão também. E foi então uma trilogia que eu amei. Poucas vezes, assim, eu vejo algumas pessoas falando, nossa, eu queria esquecer esse livro para ler de novo. Acho que poucos livros isso aconteceu. Até porque eu não me incomodo com releituras, é algo que eu também acho que tem o seu prazer. Mas eu acho que eu gostaria de bater a minha cabeça na parede até eu esquecer essa história, sim, para eu ler novamente. Eu acho que esse é um livro que se encaixa perfeitamente nessa ideia de esquecer um livro para ter o prazer de ler outra vez, como se fosse a primeira vez. E é fantástico, eu não quero falar muito para que vocês tenham essa experiência como eu tive, sem saber muita coisa. E quando vocês perceberem, vocês vão estar imersos nessa trilogia sem conseguir parar de pensar em outra coisa. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Minha terceira leitura do ano, que foi em janeiro ainda, foi Febre de Carnaval, da Juliana Ortiz. Eu já falei sobre esse livro, né? Ele foi o livro do mês de janeiro do meu clube de leitura e conversação. Eu falei, vou falar mais rápido, porque eu já falei dele em outro vídeo, mas eu tô um pouco, assim, fascinada, porque eu acho que dos livros que eu li esse ano, eu amei todos. E daqui a pouco eu vou parar no TikTok com as pessoas dizendo que, ai, não tem senso crítico porque amou todos os livros. Gente, pelo visto, eu tenho um gosto literário excelente. Eu tô me sentindo assim, esse início de ano, né? Todos os livros que eu peguei pra ler até então são livros que estão me marcando muito. Eu abandonei muitos livros em 2025, muitos livros que eu começava e pensava, não tá em lugar nenhum, não quero, não tô interessada. Às vezes também não significava que o livro era ruim, só não tava combinando comigo. Mas até agora, todos os livros que eu peguei pra ler, e até os que eu estou lendo agora em fevereiro, que eu já li em fevereiro, fantásticos. Eu falei já em outro vídeo que eu achei esse livro muito bom, muito bonito, muito bem escrito. Ele me emocionou muito. Quando eu penso nele, eu sinto que já me dá uma vontade de chorar, porque é um livro muito triste. Acho que o fato da gente ter uma criança como narradora faz com que você se
sensibilize ainda mais por essa história. Então a gente vai ter aqui uma história que se passa no Equador, mais especificamente em Esmeralda, que é uma província do Equador que faz fronteira com a Colômbia e tradicionalmente conhecida por ser um pouco precário nesse sentido, considerando ali como muitas vezes as regiões de fronteira, obviamente não é uma regra, mas como podem ser às vezes esquecidas pelo Estado. Então é um livro que me marcou muito, e algo que eu gosto nesse livro é algo que eu gosto na literatura como um todo. É quando ela não me entrega, porque eu acho que às vezes é um pouco preguiçoso quando o livro ele te explica. Ah, isso e isso. Por que você não tem esse exercício de ir atrás? Então, pra mim, é muito interessante quando um livro não me explica tudo. E eu sei que nem todo mundo vai gostar disso, e tudo bem, mas é algo que me fascina. Quando eu tenho que voltar no livro, quando eu tenho que ir atrás de outras informações, e eu acho que isso é algo que a Juliana Ortiz faz aqui. Por exemplo, tem um determinado momento que ela vai falar sobre o feriado bancário. Eu, na minha ignorância, não conhecia o feriado bancário. E eu imagino que muitas pessoas não conheçam também, considerando que vai ser aí um período histórico no Equador, assim como muitos outros países não conhecem períodos históricos extremamente importantes aqui no Brasil. E basicamente esse feriado bancário foi ali nos anos 90, em que o país adota o dólar como moeda. Então até hoje o Equador não tem uma moeda, eles usam o dólar. Eu não sabia disso. Só que a Juliana Ortiz também não explica. Eu tive que ir atrás e procurar saber o que era o feriado bancário. E quando eu digo que ela não me explica, não estou dizendo que está jogado no livro, não. O feriado bancário ele é vivido aqui, porque muito provavelmente se uma pessoa do Equador vai ler esse livro, ela sabe o que está se passando aqui, porque ela viveu isso. Mas eu não. Então eu acabo tendo que ir buscar essas informações. Isso é algo que me fascina, porque o feriado bancário ele é vivido, ele não é explicado. Não tem um momento em que a Juliana Ortiz vira e fala: e o feriado bancário que foi um momento nos anos 90 do Equador. Não, ela basicamente insere isso na rotina dos personagens. Você vê os personagens com problemas financeiros, você vê os personagens se desdobrando para trabalhar. O feriado bancário ele não tá jogado, ele tá sendo vivenciado aqui na história. Mas eu aqui não sei o que é, eu preciso buscar. Isso é algo que me fascinou nesse livro, não só em relação ao feriado bancário, mas em outros acontecimentos também, que você precisa fazer esse exercício de ir atrás dessa informação e não necessariamente ir atrás fora do livro, né? Talvez voltar algumas páginas, dar uma lida na sua marcação, porque às vezes a gente vai ler um fragmento ou outro com mais atenção, com menos atenção. Tem uma cena no final também que não fica muito claro a princípio se aquilo é uma morte ou se aquilo é um nascimento. E eu acho que isso é muito bonito também, considerando que pode ser algo indissociável a vida e a morte. E para você entender, eu sinto que você precisa resgatar alguns fragmentos daquilo que você já leu. Então foi um livro que eu gostei muito, eu recomendo muito. Esse foi o livro para o clube, então a gente teve a participação da Juliana, o que fez com que a leitura crescesse ainda mais. Juliana, que foi uma querida, assim, foi muito bom poder ouvi-la. Eu espero muito que esse seja um livro mais lido no Brasil. Na verdade, o meu desejo sempre é que se leia mais literatura latino-americana para que a gente tenha mais traduções desses livros. A gente recebe muitos livros, às vezes, da Argentina, né, do México, porque nós somos leitores da literatura argentina. Mas eu acho que também precisamos ser leitores da literatura equatoriana, leitores da literatura venezuelana, da literatura uruguaia, para que cheguem mais nomes desses países aqui, porque coisas brilhantes estão sendo escritas. E o meu último livro de janeiro, eu fiquei muito feliz, porque foi a minha primeira leitura totalmente em inglês, é uma graphic novel, mas eu sei que tem gente que diz que quadrinhos não são livros. Eu queria saber de onde as pessoas tiram algumas ideias. Porque audiobook não é livro, quadrinho não é livro. Gente, daqui a pouco o livro é o quê? Assim, porque às vezes eu vejo umas opiniões na internet que eu fico, de onde vocês tiraram isso? Mas enfim, eu considero uma leitura porque é uma leitura, obviamente. E eu fiquei muito feliz porque foi a minha primeira leitura em inglês. Eu e o inglês, nós não temos uma boa relação. Eu já estudei inglês há muitos anos, assim, há mais de 10 anos. Quando eu consegui meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu fiz foi pegar esse dinheiro e me matriculei num curso de inglês. Eu nunca tinha estudado inglês antes, eu estudei inglês e espanhol na escola. E eu sempre gostei mais do espanhol, isso sempre foi um fato. Mas eu nunca tive possibilidade de estar em um curso de inglês, não era algo que fazia, de idiomas, né, não só de inglês, não era algo que fazia parte ali da minha realidade poder estudar inglês. E eu aprendi espanhol sozinha, e esse espanhol muito se aprimorou quando eu entrei na faculdade, obviamente, mas eu nunca tive espaço para o inglês. Então, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso de inglês.
E eu tinha um sonho de estudar na cultura inglesa quando eu era mais nova. E foi isso que eu fiz. Eu peguei o meu dinheiro e me matriculei ali no curso de inglês na cultura inglesa. Só que era um estágio, né? Meu primeiro emprego foi um estágio, durou 2 anos. Então eu só fiz 2 anos de cultura inglesa. Depois não foi algo que eu consegui manter financeiramente. E parei, assim, enfim, não temos uma boa relação. Eu também, o meu último ano na cultura inglesa não foi muito bom, não gostei muito do professor. Enfim, aquelas coisas de, pra você pedir ao banheiro tem que pedir em inglês. Vou fazer xixi aqui, com todo respeito, que é algo que eu, como professora, sei que não tem o menor fundamento. Enfim, né, não, só vou deixar você beber água se você pedir em inglês. Morrer de sede, assim, porque se eu não sei, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, o meu último ano estudando inglês não foi um ano muito bom nesse sentido, e eu sinto que acabou me distanciando um pouco. Mas eu voltei a estudar no final do ano passado, tá sendo fantástico. Realmente encontrei uma professora que eu tô gostando muito. A gente tem muitas aulas de conversação, porque eu tenho inglês básico, mas eu nunca exercitei muito esse inglês básico. E ela me recomendou a leitura de M de Monstra, que eu vi que tem tradução para o português da Ellen Pandolfi. Isso. E foi traduzido pela Suma, se eu não me engano é um selo da Companhia das Letras. Eu gostei muito desse livro. Eu não sou a pessoa que mais lê graphic novels. Eu gosto bastante, mas não é o que eu mais leio. Eu leio uma ou outra. Mas eu gostei bastante. Essa basicamente não entra como... Acho que se eu comparo com os outros livros, eu não gostei tanto quanto eu gostei dos outros livros, mas eu achei ele muito interessante. Ele é como se fosse uma releitura de Frankenstein. E ele vai questionar muito sobre essa questão da identidade, até que ponto aquilo ali é uma criação, até que ponto aquilo é também uma pessoa que tem uma identidade própria. Então a gente tem aqui uma cientista, que é a Frances, e ela perde a irmã, Maura, em um experimento. Ambas eram cientistas, e em um dos experimentos, a Maura, ela acaba se acidentando e morre. E a partir disso, a Frances, ela tenta, então, trazer a irmã de volta à vida. Só que nisso, ela não traz a irmã. Ela traz uma nova pessoa. Mas ela não respeita essa pessoa como uma pessoa. Ela respeita como uma criação. Então, ela acha que ela pode fazer o que ela quer, de certa forma, com essa criação. Que passa a se chamar, então, de M. E por isso o nome do livro, então, M de Monstro. E é muito bonito, é uma graphic novel muito bonita. Eu sempre me surpreendo muito com as graphic novels, porque a gente tem ali também ilustrações belíssimas. Então eu gostei bastante. Foi muito bom também, acho que ter terminado um livro em inglês foi algo que me deixou motivada a seguir estudando. E, enfim, recomendo muito também, acho que para quem quer não só praticar inglês, porque tem a tradução em português também, mas eu achei que é um ótimo livro, assim, pra você passar um fim de semana. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Participem do clube de leitura em espanhol. Eu amo, ele é realmente uma das minhas maiores alegrias. E agora, em fevereiro, a gente tá lendo Cadelas de Aluguel, da Dália de Lacerda, que também vai participar do encontro com a gente. Já até comecei, tá marcado aqui. Quero ler um conto por dia, até o dia do encontro. É um livro de contos, se eu não me engano, são 13. Sim, são 13 contos. E todas elas narradas em primeira pessoa. E não vou falar muito para que vocês participem, para que vocês leiam. E é isso.